Eu gostaria de pensar um pouquinho com você nesta manhã no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 2, e à medida que nós formos lendo alguns versículos, eu gostaria de tecer algumas considerações, pensando sempre nesse tema do nascimento, a morte, da morte, a ressurreição. Eu creio que é muito oportuno nós relembrarmos e considerarmos muitos aspectos da história de Jesus, e às vezes lemos o texto e passa não muito percebido quando lemos. Lucas capítulo 2, e à medida em que nós formos lendo o texto, a gente vai parar um pouquinho e pensar em alguns aspectos que eu vejo muito importante nos textos que nós leremos. Lucas capítulo 2, versículos 4 a 7, diz assim: o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, e por ser ela da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu gostaria de aguçar um pouco a sua imaginação e a gente pensar aqui nesse primeiro momento o que o evangelista Lucas nos traz à memória. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a nossa imaginação às vezes fica um tanto inquieta quando nós pensamos nesse texto e olhamos para esse texto, e aquela manhã seguinte, depois do nascimento que está registrado aqui, eu fico imaginando aquele dono da hospedaria sentado na mesa, juntamente com a sua família, e eu fico imaginando aquele café da manhã. A gente levanta algumas perguntas, né? Será que ali na mesa alguém levantou alguma questão quanto à chegada daquele casal na noite anterior, no dia anterior? Será que aí naquele café da manhã alguém se lembrou, olha, chegou aquela moça grávida, veio num jumentinho? A gente fica imaginando isso, né? Talvez essa conversa existiu, não foi registrada, é por isso que a gente fica na imaginação. Mesmo que essa conversa aconteceu ali durante esse café da manhã, a gente percebe que ela não foi discutida, e o texto então vai nos mostrando isso, porque não havia nada de extraordinário naquele casal que chegou. Era um casal simples, certamente empoeirado, mulher grávida, que era comum na época, um jumentinho também era comum naquela época, e pelo momento, é lógico, nem para eles, nem para tantos outros, não encontrou lugar ali na hospedaria. E o momento, é lógico, aquele momento específico é um momento que não permitia
podemos dizer, assuntos insignificantes. Vê lá, a gente ficar pensando, um casal a mais, a menos, chegou uma mulher e que deu à luz por ali. Por quê? Você para pensar, o pessoal estava ocupado demais. Havia uma questão muito mais importante a se pensar do que uma mulher grávida que chegou ali. Havia coisa demais o pessoal pensar, para imaginar que o impossível já havia acontecido. E quando eu leio esse texto, a minha imaginação começa exatamente a pensar nisso. E às vezes a gente se coloca dentro do texto, e é lógico, havia muitas outras coisas, mas quando nós lemos o texto, a gente pensa que o nascimento já havia acontecido. Deus viera ao mundo por meio de um bebê, olha só. Mas tinha muitas coisas importantes ali, ninguém nem teve tempo para pensar nisso. Gente, Deus viera ao mundo através de um bebê, olha só. E às vezes, eu creio que nesse primeiro momento aqui, nós também, em muitos momentos da vida, estamos tão envolvidos com o IPTU, com o IPVA, com fazer a biometria, e muitos se esqueceram, e eu sou um deles. E a gente às vezes esquece. Deus veio ao mundo através de um bebê. Olha que coisa interessante. E a palavra de Deus, né, ela relata que o nome desse bebê já estava determinado, Maria já sabia, o nome é Jesus, Emanuel, Deus conosco. E se somos tendenciosos a ser envolvidos por tantas outras coisas, lá de vez em sempre esquecemos o Emanuel, Deus conosco. Deus vem exatamente para fazer parte da minha, da sua história, e é interessante que muitos, o quanto podem, rejeitam. Deus está ansioso a fazer parte da história, da vida de muitos seres humanos, mas a pessoa se esquece, tem se esquecido que Deus veio, se encarnou, e o desejo é transformar vidas, fazer parte de vidas. E nós não estamos imunes a isso, mesmo como cristãos. Talvez depois de um ano, estamos nós aqui lembrando, Deus veio ao mundo através de um bebê. Deus se fez carne. E eu creio que o tempo hoje é um tempo para nós pensarmos. Eu creio que a gente não precisa deixar passar mais um ano. Eu imagino que na nossa memória deve ficar bem presente, e a gente não esquecer, durante o tempo todo, até a nossa celebração da próxima Páscoa, Deus veio ao mundo através de um bebê. Mas não somente isso, o versículo 8 do texto que estamos lendo segue dizendo: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Esse versículo me convida a pensar que o cristianismo, o que eu e você entendemos hoje como
o Evangelho, o cristianismo, nasceu exatamente de uma interrupção celestial. Se você acompanhar aqui, você percebe que o versículo 8 diz que naquela região havia homens, recebem o nome aqui de pastores. Sabemos muito pouco a respeito desses pastores, como se chamavam, qual a idade deles, quantos trabalhavam naquela noite, nós sabemos muito pouco, mas de uma coisa nós temos certeza: quando você lê essa sessão, você vai perceber que aqueles homens, aqueles pastores, eles não tinham nenhuma expectativa de agitação. Quanto mais tranquilo, melhor. Por quê? Aqueles homens cuidavam de ovelhas, né? O texto diz que eles eram pastores, e o texto aqui me faz imaginar: ovelhas dormem, e além do mais, o texto diz que era o turno da noite, então a gente imagina aqueles pastores, era como alguém disse, ver tinta secar. Você fica lá, lá estavam os pastores, e ovelhas dormem, lógico, e pastores olhando ovelhas dormir, parece algo não muito comum, né, para a gente. E essa frase parece não encaixa aqui, porque a impressão que eu tenho do texto, o maior desafio daqueles homens, qual era? Não dormir. Esse era o maior desafio deles. Sabe aquelas piscadas que você dá indo de Porto Ferreira para Mogi Guaçu, sabe? Aí depois de um suco do Paulinho, ele fica acordado. Eu levo umas 3 horas para dormir, porque eu chego em casa. Não sei o que o Paulinho coloca no suco, mas então o desafio daqueles homens: não dormir. E nem sequer eles pensavam em alguma possibilidade, né, de qualquer alvoroço, de qualquer coisa estranha acontecendo. Por quê? Porque qualquer barulho naquela noite, né, ou em qualquer, principalmente nessa, qualquer barulho era sinônimo de um puma, um lobo está chegando. Qualquer barulho. E a gente começa a pensar, né? Pastores, então, eles valorizam o previsível, eles querem calma. No entanto, eles ansiavam pela calma, mas essa vai ser uma noite, por mais que eles desejassem, a noite não vai ser assim como eles imaginavam, não muito tranquila. Olha o versículo 9, que diz assim: um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O versículo 9 aqui então deixa transparecer: lá estavam todos eles, né, esperando a tinta secar. Eis que de repente algo estranho acontece, né? E a gente fica a imaginar, né, porque não se diz de muito barulho. Parece que o que provocou neles foi uma agitação, aquele susto, né? Então você percebe que tranquilos, esperando algo, de repente acontece algo que não era muito comum. E se a gente parar e pensar, a mudança, ela sempre traz medo. É o que aconteceu aqui. A gente está tranquilo, de repente qualquer barulhinho a gente já, né? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes isso já aconteceu? A gente faz assim, às vezes um eletrocardiograma em casa. Às vezes eu chego, a Marlene está lá e ela se assusta, pensa que
é um ladrão. Eis que de repente sou eu. E essa é uma coisa assim que acontece com a gente. Nós sempre esperamos o pior antes de ver o melhor, né? Você vai no médico, o médico te convida, olha, você fez o exame, aí ninguém nunca sentou na frente do médico assim, então tranquilo. Você sempre espera aquela palavra dele. Deus, gente, ele sempre interrompe a nossa vida, né? Às vezes o curso dela com algo que a gente às vezes nunca viu. E é interessante que, não sei se você parar hoje aqui e fazer uma retrospectiva na sua vida, quando Deus interrompe o trajeto da nossa vida com questões que às vezes a gente não está acostumado ou nunca presenciou, ao invés de louvá-lo, nós entramos em pânico. Semelhante ao que aconteceu com esses pastores. Eles entraram em pânico. A glória do Senhor, o anjo desceu e eles começaram a correr, né? Diferente do rebanho, eles começaram a bater cabeça. E nós interpretamos sempre a existência de problemas como ausência de Deus. Essa é a grande verdade, quando nós reconhecemos que em muitos momentos, né, é comum isso. Há pouco nós tivemos uma interrupção divina e agora? Então é muito interessante nós pensarmos nisso. Então eu gostaria que você parasse um pouquinho agora e pensasse, o que exatamente está acontecendo na sua vida? O que exatamente é momento de turbulência, é momento de agitação, intranquilidade? Porque assim como aconteceu aqui com esses pastores, às vezes Deus utiliza de meios para falar conosco, e nem sempre nós entendemos, ficamos agitados, e às vezes até imaginamos, Deus, que forma que o Senhor está se utilizando para falar comigo? Olha o versículo 11: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E esse texto aqui, essa sessão me faz pensar o quê? Gente, depois da agitação daqueles pastores, o que eles vão ouvir? Eles estavam preocupados com tanta coisa, o que será que vai acontecer? Olha, vamos morrer agora, porque é algo não normal para a gente. No entanto, rapidinho, eles ouvem, nós estamos trazendo essa notícia para vocês, né? Então, depois da agitação, uma grande notícia, e a nossa fé, ela somente é trabalhada durante esses momentos, da agitação, da preocupação com o que vai acontecer. Mas lá no finalzinho, Lucas ainda, no versículos 39 e 40, olha o que o texto nos diz. Havia cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. A gente como que dá um pulo na história. Deus vem e nasce
através de um bebê. O anúncio desse nascimento é feito por anjos, mensageiros do Senhor. Agora a história, ela já está com o menino, o bebê que já cresceu um pouco, já está aí, talvez 15, 16 anos, e a gente percebe que o texto aqui tão somente relata que crescia o menino e fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Antes, eu não sei se você sabia, mas a cidade de Nazaré, ela fica num cume, né? Naquele tempo havia muita essa questão de estratégia militar, né? E Nazaré ficava num alto, e dizem que a visão de Nazaré, quando você olhava as planícies, era a coisa mais linda que existia. E eu creio que isso certamente atraía todo e qualquer menino curioso, e menino é curioso, a criança é curiosa. Eu imagino que nenhum garota que moraram em Nazaré não teve o privilégio de lá um belo dia magiar ali, bem próximo aquele local onde você tinha uma visão privilegiada de toda a região. Se Nazaré ficava então num cume, eu imagino que Jesus, ele teve essa visão, e tanto é que a minha imaginação confirma por um texto bíblico, porque Mateus 26, depois você dá uma olhadinha lá, Mateus 26, a partir do versículo, Mateus 6, a partir do versículo 26 até o 28, você vai perceber que Jesus, ele cita uma palavra muito interessante. Ele diz: observai os lírios do campo, né? Quando ele pensa na ansiedade da vida, a preocupação da vida, ele vai citar isso. E eu creio que essa citação de Jesus, ele traz à memória exatamente o que ele via quando garoto ali em Nazaré, observando os lírios do campo. É muito interessante isso. Mas o mesmo Jesus, enquanto cita sobre a ansiedade, ele vai também, num determinado momento, que Jesus certamente ele não ficava vislumbrando sem nada fazer ali na região de Nazaré, porque ele era filho de carpinteiro, né? E é interessante que eu creio que depois de um dia de trabalho, de Jesus fazer muita coisa, auxiliar José e até mesmo fabricar muitas coisas na carpintaria, e eu creio que uma das coisas que ele fabricava muito era jugo, porque depois de muito tempo, também ele traz a memória e vai dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não aquele jugo que eu fazia lá na carpintaria do papai. O meu jugo é suave, ele não machuca. Então você percebe que quando a gente vai lendo o texto e considerando o momento em que o menino Jesus nasce em Belém, né, o tempo que ele vive em Nazaré, e depois as palavras dele, já considerado o mestre, né, eu fico a pensar que as palavras de Jesus, mestre, exatamente nasceram no pensamento de Jesus menino. Alguém disse isso com muita propriedade certa vez, e eu guardei isso. As palavras
do Mestre Jesus nasceram do pensamento de Jesus menino. E infelizmente, né, é triste que muitos não consideram isso. Muitos ainda querem viver ansiosos, não consideram as palavras do Mestre Jesus. Quanto mais tem, mais querem. Em determinado momento ele vai dizer: olha, basta, porque aonde está teu tesouro, ali está o teu coração. E quanto ao jugo, tem muita gente que ainda opta em usar o jugo que era fabricado na carpintaria. Machuca, dói, mas tem gente que gosta disso. Ainda não parou para pensar que o jugo que ele oferece é suave. Então hoje é um tempo para nós pensarmos isso. E eu quero encerrar com Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas 3, 23 diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Alguém disse que para você entrar ou iniciar a vida pública, você tem que deixar a privada, né? E quando a gente olha para a história do bebê, do menino, e agora a gente percebe que com 30 anos, Jesus então inicia o seu ministério. Eu entendo que Deus que se encarnou, desde o momento em que nasceu, já tinha o desafio de ensinar. E a gente percebe isso através da história. Então aqui o evangelista iniciou o seu ministério apenas para deixar claro que estava próximo do fim, não propriamente do início. E você então percebe que para mudar o mundo, Jesus teve então que deixar Nazaré. Ele teve que deixar a carpintaria, ele teve que deixar de vislumbrar todo final de tarde, depois do trabalho, tranquilo ali, vislumbrar aquela região, e a gente começa a imaginar, aquele último dia, e é interessante isso. Estãozinho Chororó, né? Não tem problema eu mencionar isso aqui não, né? Estãozinho Chororó tem uma música que diz: espera, minha mãe, estou voltando. Acho que o único aqui que conhece é o Paulinho, os outros não. Eu estava pensando nisso, né? Porque Jesus, para iniciar o seu ministério, como diz Lucas, né, ele teve que deixar. E esse negócio de deixar é complicado. É complicado porque foi a última refeição na cozinha. É complicado porque foi a última caminhada ali pelas
estradas de Nazaré. E Jesus sabia o que iria acontecer. Tanto é que Pedro, na sua primeira carta, Pedro vai deixar bem claro, 1 Pedro 1,20, que ele foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Então Jesus tinha plena convicção do que iria acontecer, porque cada grama do sofrimento de Jesus foi registrado, e ele cabia apenas e tão somente fazer a sua parte, obedecer. E é interessante que eu fico imaginando quando Jesus deixa Nazaré, ser forçado a morrer é uma coisa, agora dispor-se a morrer, dispor-se a tomar a própria cruz é algo bem diferente. E foi exatamente o que aconteceu, foi exatamente o que Jesus fez. Então eu quero concluir aqui essa primeira parte da nossa conversa nesse dia, que à noite a gente vai seguir pensando em alguns aspectos da vida: nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Mas eu quero concluir aqui incomodando você, para você sair daqui e pensar durante esse dia. O dia em que Jesus deixou Nazaré, com muita certeza, foi o dia que ele declarou a sua devoção, a sua piedade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia por mim e por você. Foi exatamente aquele dia que ele deixou. O dia que ele sai de Nazaré, ali você já percebe que foi um dos grandes dias para mim e para você. E é lógico que o capítulo da história já estava escrito, assim como a história já está escrita. Com certeza os mesmos pés que deixaram Nazaré, eles deixaram Nazaré exatamente sabendo que só ia descansar ali, quando pregasse. Eu gostaria que você pensasse nisso. Jesus deixa Nazaré, por mim e por você, os mesmos pés que foram cravados na cruz, as dores que ele sentiu, foi por mim e por você.